não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Todos esses slogans, essa nova ideologia globalista que está sendo imposta em todos os países do Ocidente, pelo menos, os do Oriente eles têm deixado em paz, ela tem uma característica fundamental, de que ela força você a dizer o contrário, ou pelo menos uma coisa diferente daquilo que você está vendo todos os dias. Força você a negar a sua intuição, a sua experiência. Você está vendo as coisas de uma maneira, mas ele te força a dizer que é de outra. Hoje mesmo no rádio estávamos ouvindo um sujeito, um homem sapientíssimo, dando uma entrevista na rádio pública de Richmond, dizendo que é um assinte nós denominarmos animais como nossa propriedade. Você ter um gato, onde as pessoas têm um gato e um cachorro? São os cidadãos, né? E isso aí, você comprar um gato, comprar um cachorro, ou receber de presente, ou catar na rua, dizer que é seu, é mais ou menos como a escravidão. Então isso aí é tão repetido que as pessoas ficam inibidas de ir contra. Por quê? É aquilo que dizia o Alexis de Tocqueville: um jornal fala a você em nome de todos os demais leitores. Quer dizer, quando você lê um jornal, você acredita que todos os demais leitores estão acreditando naquilo, portanto você acredita também. Isso é automático. Na televisão o efeito é mais rápido ainda. Até resumia isso com aquela frase do Groucho Marx: afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É isso. E eu esperava que algum dia alguém fizesse um estudo mais aprofundado disso do ponto de vista psicológico, e acabo então de tomar conhecimento deste livro, Laurent Fides, né? Faça o discurso intimidante. Ele analisa então essa ideologia do ponto de vista da psicologia, usando às vezes instrumentos que nem são tão novos em psicologia. Algumas são descobertas mais recentes, como das chamadas células espelho que tem no seu cérebro, que ao você ver uma ação, essas células registram essa ação como se você a tivesse praticado. O que basta para explicar um montão de condutas humanas e de reações, às vezes culpas que o sujeito sente por coisa que ele não fez. Tudo isso se explica dessa maneira e mostra também como é fácil você impregnar condutas nas pessoas, né? Ou seja, tudo aquilo que é observado e que é recebido e que não tem uma alternativa, não tem uma outra maneira de ver, ele se impregnou em você e passa a ser você de qualquer maneira. É uma coisa muito fácil isso, né? Agora, acontece que se você já viu as coisas de uma outra maneira e aquela experiência te faz inverter a sua percepção normal, você já está com um problema. Você aos poucos você vai perdendo a sua própria identidade, pelo menos a identidade intelectual você vai perdendo, e é claro que você vai emburrecendo. Então toda esta epidemia, por exemplo, de analfabetismo funcional entre os estudantes universitários brasileiros se explica mais por isto do que por efeito do que nós podemos chamar de doutrinação ou qualquer outra coisa desse tipo. A palavra doutrinação não se aplica ao caso, porque você vê que o conjunto desses slogans e normas que se espalham por aí, eles não formam uma doutrina, eles não têm conexão uns com os outros. Por exemplo, o que pode ter
vamos dizer, o feminismo enragé com os direitos dos animais, ou com o favorecimento à imigração forçada islâmica. Então as coisas não têm nada que ver. Então, vamos dizer, pelo seu próprio caráter anárquico, essas coisas não admitem ser discutidas como uma doutrina. Elas não admitem ser discutidas de maneira alguma, porque conteúdo elas não têm. É como dizia o Karl Mannheim, a ideologia é um discurso de justificação que não justifica nada. Ele é um discurso pretextual, tá certo? E basta você tentar organizá-lo como uma doutrina, ele já cria tantos problemas que não dá para seguir adiante. Isso não se aplica, por exemplo, àquilo que são ideologias verdadeiras, como o marxismo ou o fascismo. Não, aí nesse caso você tem doutrinas, é só você ler o Karl Marx, ou você ler Giovanni Gentili, ler o André La Rochelle, você vê que tanto o marxismo quanto o fascismo são doutrinas organizadas, racionais, tá certo? Tem sempre um fundo falso, mas você não pode dizer que são constelações de imposições irracionais, impostas apenas na base da intimidação e, sobretudo, da ameaça do isolamento. Quer dizer, você tem medo de ficar sozinho, né? Você tem medo de ver as coisas do jeito que ninguém está vendo. Isso pode ser aterrorizante, realmente, porque coloca em você, se todo mundo diz que está vendo de certa maneira, só você vê diferente, então você que fica em dúvida, será que o louco sou eu? Mas não nesses termos. Se você chegar a formular este problema com estas palavras, você já começou a se livrar da coisa, porque você já problematizou. Mas, em geral, esse conflito não é verbalizado. Ele é vivenciado no nível, vamos dizer, das imagens, ou das células espelho, por assim dizer. O negócio das células espelho não é uma descoberta tão nova. Existem muitos trabalhos antigos, como de Pierre Janet ou Gustave Le Bon, sobre o Gabriel Tarde, sobre a psicologia da imitação. São obras que às vezes têm até 100 anos, mas que elas por si são suficientes para demonstrar como funcionam essas coisas, tá certo? E é claro que o modo de neutralizar é muito simples, é só você imediatamente pensar uma alternativa. E se não for assim, e se for daquele outro jeito? Você fez isso, imediatamente a coisa já não tem este efeito profundo. Mas o fato é o seguinte, essas coisas todas entraram no Brasil, digamos, a partir da década de 70, 80, com uma força avassaladora, porque não encontraram, vamos dizer, uma tradição cultural arraigada. O Brasil já é um país onde, por exemplo, se você falar identidade nacional, bom, identidade nacional, que eu saiba, é a memória dos feitos realizados e falhados em comum. Então, povos, por aqui nos Estados Unidos, o pessoal lembra da Guerra Civil até hoje. Quer dizer, a Guerra Civil tem uma presença, tem uma atualidade. Você ainda tem hoje conflitos e discussões em torno da Guerra Civil. Por exemplo, andaram querendo suprimir a bandeira confederada. Em alguns lugares aceitaram, em outros lugares não aceitaram. Então, é claro que a confederação hoje não existe mais, muito menos o exército da confederação. Mas a coisa ainda tem uma importância cultural e, portanto, é um elemento presente. Agora, você imagina brasileiro se estapeando na rua por causa da independência. O sujeito que acha que deveria ficar ligado a Portugal e outro que é a favor de Dom Pedro I, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, esses elementos da história anterior do Brasil, eles não estão presentes na consciência do cidadão. É como se nunca tivesse acontecido. A memória histórica do cidadão brasileiro tem... Acho que o acontecimento mais antigo que o pessoal lembra hoje é o impeachment da Dilma, ou o Petrolão. Mas para trás disso ninguém lembra de coisa nenhuma. E justamente porque não lembra, então os grupos ativistas interessados em forjar um passado têm uma facilidade imensa de impor a sua versão, porque ninguém vai contestar. Mesmo aqueles que se dizem conservadores ou liberais, eu vi, para a formação do movimento liberal no Brasil, desde o início da fundação do Instituto Liberal, pelo meu falecido amigo Donald Stewart Schuner, a argumentação liberal era 100% economia, liberdade de mercado, etc, etc. Eles nunca pensaram que seria preciso restaurar um senso histórico brasileiro. Estava totalmente longe da sua preocupação, né? Quer dizer, como é que você vai
impor, vamos dizer, os princípios da economia liberal num meio cultural que está completamente intoxicado da ideia oposta e que nem concebe, né, o que seja liberdade de mercado. Por exemplo, o pessoal confunde muito liberdade de mercado com livre comércio, que é em escala internacional, quando as duas coisas podem ser totalmente opostas. O livre comércio pode permitir que, vamos dizer, uma mega empresa exterior do estrangeiro entre e monopolize o mercado sob certos aspectos, estrangulando a liberdade de mercado na escala local. Se você fala isso para os liberais, quer dizer, o liberal defende a liberdade de mercado, defende o livre comércio nos mesmos termos, né? Não percebe que tem problema. Do mesmo modo que socialistas, por exemplo, leem no Evangelho aquele negócio de que os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs não tinham propriedade privada, tudo era em comum, eles dividiam todos os seus bens, e ele diz: o socialismo é isso. Não, o socialismo é o contrário disso. Porque se você implantar o socialismo nesse meio, esta comunidade, ela tem a sua propriedade privada que dentro dela ela divide. Essas propriedades que os cristãos estavam dividindo entre si serão tomadas pelo Estado para ser divididas com não cristãos e com inimigos dos cristãos. Então, assim, você raciocinar por palavras ou por meros conceitos abstratos, tal como estão definidos no dicionário, você vai chegar em absurdidades. Mas que não lhe parecerão absurdidades. Por quê? Porque entre uma coisa e outra tem analogia. Não existe analogia entre repartição dos bens e socialismo? Existe. Existe ou não existe analogia entre liberdade de mercado e livre comércio? Existe. Então dá a impressão que é a mesma coisa. Só que, nesse caso, essas ideias estão concebidas no puro céu das ideias, dos conceitos abstratos. Não tem nada a ver com o processo real. Tá certo? Então, por que as pessoas aceitam isso? Bom, você pode dizer, doutrinação, propaganda, não é só isso. Se não houvesse este intenso bombardeio, vamos dizer, de regras, normas de comportamento, preconceitos, etc., que paralisam a inteligência humana, ninguém aceitaria essas coisas. Qualquer um se lembraria de pensar. Mas, então, qualquer pessoa entenderia que, para preservar a liberdade de mercado, às vezes é preciso algum protecionismo. Mas um protecionismo ao contrário da liberdade de mercado. Não, ao contrário do livre comércio. Mas não custa lembrar que entre os adeptos mais entusiastas do livre comércio no século XIX estava Karl Marx. Ele sabia que sem o livre comércio entre as nações, o movimento socialista não poderia circular. Você não vai ter igualmente a circulação das ideias socialistas e você não poderia criar, vamos dizer, grandes organizações supranacionais. Tá certo? Então era absolutamente necessário o livre comércio, mesmo porque, dizia ele, isso era importante para fomentar o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, que só se transfiguraria em socialismo quando chegasse no limite extremo do seu desenvolvimento. Então, forçado, vamos dizer, a dizer as coisas de um jeito que o sujeito não vê, mas que no instante que ele ouve, ele sente as coisas daquele jeito, né? O indivíduo acaba sendo incapaz de comparar as suas ideias com as suas experiências, ou seja, as suas frases, a sua linguagem com a sua experiência. Então a linguagem deixa de ser um instrumento de nomeação da realidade para se tornar apenas um instrumento de comunicação. Ou seja, você sabe se comunicar com as pessoas, você diz para elas o que você está sentindo, elas reconhecem, etc, etc. Mas você não está expressando o que você realmente viu, o que você realmente sentiu, etc, etc. Para consertar isso é um osso, gente. Quer dizer, e muitas pessoas, pessoas inteligentes e capazes, foram afetadas por isso. Tá certo? E é claro que o meu curso, por si mesmo, se você só assistir essas aulas, isso não vai neutralizar esse efeito. Você vai ter que fazer um esforço pessoal. E por isso mesmo que insisto que esse esforço pessoal deve começar pelo aprendizado literário, a linguagem literária, quer dizer, a linguagem formal, né? Ela é o único instrumento que o ser humano tem para ele se apropriar da realidade, tá certo? E poder se orientar dentro dela. Nós não temos outro instrumento. Nós temos as matemáticas, mas elas só servem para você se orientar em aspectos muito pequenos e muito limitados da realidade, certo? São aspectos que são abrangidos pelas ciências experimentais,
dentro de uma criteriologia muito limitada, né? Quer dizer, como é que você vai pegar, sei lá, os métodos da física de Newton e aplicar a compreensão da sua própria vida, da sociedade? Então, não dá. A física moderna quântica também não dá. Você pode fazer analogias, que são sempre muito vagabundas, né? Então, isso acontece também. O nego lê lá uns negócios de física quântica e imediatamente ele acredita já ver o mesmo processo na sociedade. Isso aí vem há muito tempo. Quer dizer, no século XIX, por exemplo, houve um tremendo avanço da biologia. Não é isso? Até antes de Charles Darwin já estavam descobrindo muita coisa. Então, naturalmente, a ideia de enxergar a sociedade como um organismo era quase como um organismo animal. Era, vamos dizer, uma analogia quase imediata, mas não funciona, obviamente, porque analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Se você não souber exatamente quais são as diferenças, a semelhança é totalmente enganosa. Então, quer dizer que a analogia, em vez dela ser aceita, assim, prima facie, você tem que decompô-la no seu significado, como todo simbolismo. Simbolismo significa, às vezes, 40, 50 coisas diferentes, das quais algumas são reais, outras são totalmente imaginárias. Tá certo? Então, é o processo da descompactação. Tá certo? Que pode ser feito seja por análise lógica, seja por uma versão mais detalhada do simbolismo. Quer dizer, eu recomendo muito isso às pessoas que, por exemplo, vivem citando Bíblia. Eu digo, tá bom, você citou essa frase da Bíblia, agora você reconta essa história da Bíblia. Se ela estivesse acontecendo hoje, o que seria? Acontecendo para você, como seria? Então você vê que aquilo que na Bíblia tem 2 linhas, ela requeriria 40 páginas. Você pega ali, sei lá, o episódio de Caim e Abel, e muito bem, agora cria um Caim e Abel agora. Qual é exatamente a correspondência? Né? Então, você vê que é um trabalho miserável. Né? Eu cito como exemplo, vamos dizer, quantas páginas tem a história de José na Bíblia? Umas 4, 5. Né? E o Thomas Mann escreveu 4 volumes de 400 páginas para contar a história. E é normal que isso aconteça. E a linguagem bíblica é, por sua própria natureza, uma linguagem compacta, sobretudo do Antigo Testamento. Você vê que no hebraico antigo você não tinha termos abstratos, só tinha termos concretos. Nomes de coisas, nomes de lugares, nomes de animais, etc. Então tudo era designado desta maneira. Né? Você, por exemplo, se você procurar qual é o conceito de possibilidade, como se dizia possibilidade no hebraico antigo, não tem essa palavra. Né? Então, tudo é dito por figuras de linguagem, tá certo? E, portanto, é dito de modo simbólico, compactado. Isso quer dizer que, na maior parte dos casos, você não sabe do que eles estão falando. Né? Nem sempre, para você fazer essa análise, você precisa retornar ao original, hebraico, grego, aramaico. Nem sempre é preciso isso. Eu uso um método muito simples. Eu faço a pura análise lógica, independente da linguagem, até onde eu posso. Quando eu não posso, eu vou à etimologia e procuro para me certificar do que o sujeito estava escrevendo mesmo. Tá certo? Mas a minha análise lógica é baseada num aspecto negativo. Excluir os sentidos impossíveis. Excluir o absurdo. Né? Então o método Sherlock Holmes exclui o impossível, do que sobrar alguma coisa será verdade. Né? Eu usei isso numa discussão que eu tive com os meninos aquele dia. Eles acham que a discussão de catolicismo era protestantismo, mas não é. Eu estou apenas tentando aprimorar a sua inteligência. E se você não entende que este é o meu intuito, então você não está entendendo nada do que eu estou fazendo. Onde eu dizia o seguinte, que a ideia de que as obras nascem da fé, tá certo? Que a fé vem primeiro e predestinada, e as obras vêm depois, isso é absolutamente impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir. Né? Portanto, se o sujeito não senta e ouve, o que é uma ação, evidentemente. Se não é ouvir assim, ouvir 2 minutos. Não, tem que ouvir algum tempo. Não é isso? Ouvir, processar, tudo isso é ação. Esta obra antecede a fé. Inversa e complementarmente, como diz o apóstolo, a fé sem obras é morta, e se ela nasce antes das obras, portanto, sem as obras, ela nasce morta. É impossível. Né? Portanto, não pode ser isso o que quiseram dizer. É alguma outra coisa, não sei exatamente o que, mas isto não pode ser. Então,
É claro que as pessoas repetem isso, porque tem a autoridade da Bíblia. Eu digo, mas escuta, o que você está citando não é a autoridade da Bíblia, é a autoridade do seu entendimento da Bíblia. Você não está fazendo um esforço para você descompactar a coisa e entendê-la na sua correspondência com a realidade. Você pode até fazer exegese bíblica. Você vai lá, estuda teologia, estuda filologia clássica, etc, etc, e interpreta o texto. Eu digo, mas nenhuma filologia do mundo vai fazer este serviço, que é encontrar a correspondência atual e efetiva do que a Bíblia está dizendo. Isso é um trabalho que é a descompactação, que é feito ou por análise lógica, não tem nada a ver com filologia, ou por imaginação literária. Não há outra maneira de fazer. Se você parte diretamente das afirmações bíblicas e extrai dali a autoridade da premissa que você está usando, tá certo? Você muito provavelmente está usando alguma premissa que não está na Bíblia de maneira alguma e que você inventou, mas que é parecido com aquilo que está lá. Tá certo? Então isso não se refere somente à Bíblia, se refere a qualquer texto mais antigo. Toda hora eu vejo as pessoas citarem frases de filósofos da antiguidade, as quais eles superpõem um sentido atual sem saber se esse sentido atual se desenvolve logicamente a partir do que o filósofo quis dizer. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.